Olá, estamos aqui em mais uma análise do Conselho Técnico da Associação dos Funcionários do BNB, Banco Nordeste do Brasil. A FBNB é a defensora representante dos funcionários do BNB nas suas lutas por melhores condições de trabalho. A defesa dessas trabalhadoras e desses trabalhadores empregados nesse banco estatal. Bem, eu sou Fábio Sobral, professor da Universidade Federal do Ceará, sou colaborador da FBNB, sou participante do Conselho Técnico e faço essas análises periodicamente aqui com vocês. Hoje nós vamos tratar de um assunto delicado, que é o conflito no Oriente Médio ou Oeste da Ásia, como hoje se costuma chamar, Ásia Ocidental, Oeste da Ásia, que está substituindo o nome Oriente Médio. E por que está substituindo? Porque Oriente Médio foi um nome criado pelos ingleses, dizendo que era um Oriente que estava a meia distância entre a Inglaterra e o Extremo Oriente. Mas o chamado Oriente Médio, ele não é o meio do caminho, ele é em si mesmo uma região que merece dignidade, merece paz, e não tem tido paz, tem tido uma desorganização permanente provocada essencialmente pelos Estados Unidos e por Israel. Esses dois se aliaram para atacar o Irã. Cometeram o assassinato de muitos dos dirigentes iranianos de forma covarde. Eles estavam naquele dia, no dia 27 de fevereiro, eles estavam negociando com o governo iraniano um acordo de paz, um acordo de revisão do tratado nuclear, né, das ações de supervisão do modelo nuclear iraniano. Estavam negociando. E no dia seguinte cometeram o que se chama de magnicídio, que é matar a liderança legítima de um país, né? Matar essa liderança legítima. Bem, é uma tática já comum provocada por Israel e pelos Estados Unidos. Eles, Israel e Estados Unidos, achavam que seria fácil destruir essa camada dirigente e depois tomar conta do Irã, entende? O Trump chegou a falar que seria uma guerra de 3, 4 dias. Depois ele aumentou para 2 semanas e a guerra continua até os dias de hoje, com pequenas escaramuças quase que diariamente. Na segunda-feira, por exemplo, os mais avançados aviões americanos, os aviões F-35, saíram do território do Irã com um sinal de alerta que se chama 7.700 para pousar nos Emirados Árabes Unidos, ou seja, ou eles foram atingidos por mísseis ou sofreram alguma pane e tiveram que fugir às pressas do território iraniano. O que é que essa guerra significa? Um erro dos Estados Unidos e Israel por achar que podia derrotar o Irã facilmente, mas eles não contavam com a capacidade de mísseis do Irã, que está escondida a 600 metros de profundidade abaixo das montanhas iranianas. São 600 metros de granito. Nem artefatos nucleares, nem bombas nucleares conseguem atingir as instalações de mísseis iranianos. Os iranianos responderam pesadamente, destruíram 11 bases americanas no Golfo Pérsico, destruíram os principais radares, atingiram pesadamente Israel e se fala que metade das instalações militares israelenses foi destruída, totalmente destruída. Nós não temos confirmação exata, mas é muito provável. A economia israelense está profundamente abalada e a economia americana começa a ser abalada. A quantidade de fertilizantes cai, o preço dos combustíveis está aumentando, o combustível e o diesel subiu mais do que a gasolina nos Estados Unidos. Tudo é transportado lá com diesel. As pessoas se locomovem com gasolina, então isso vai afetar a economia americana muito rapidamente. Caminhamos para uma recessão mundial e provavelmente uma depressão mundial. Isso porque eles queriam derrotar o Irã. Não conseguiram. Atacaram a população civil com massacres de crianças, inclusive,
de pessoas civis mesmo, mas isso não dobrou a determinação iraniana de resistir a esse ataque. E o Irã respondeu de forma pesada, assumiu o controle do estreito entre o Irã e o país Omã, onde passa todo o movimento do Golfo Pérsico, e hoje os Estados Unidos não conseguem abrir essa passagem marítima para os navios. Isso, como eu disse, afetou todos esses produtos. Alumínio, esqueci de falar, alumínio, amônia, ácido sulfúrico, hélio, gás, petróleo, né, e outros fertilizantes também. Então, você tem hoje um bloqueio decisivo num dos maiores gargalos do comércio mundial. E o Irã não teve a sua capacidade de mísseis abalada, pode responder a qualquer momento. Inclusive, 3 navios americanos se aproximaram no final de semana do Estreito de Hormuz. Depois foi visto por satélite que 2 deles estavam pegando fogo, havia fumaça saindo deles. Os Estados Unidos negam, obviamente, mas é uma situação onde os navios, a força naval americana se tornou inviável. Ela foi imobilizada e precisa ficar à distância a mais de 500 quilômetros ou ela é afundada. Entende? É uma derrota militar dos Estados Unidos, é uma derrota econômica e que pode, devido à insistência de Israel e dos Estados Unidos, levar o mundo a uma depressão econômica superior à crise de 1929. Então é um momento extremamente perigoso. E o principal perigo é porque os Estados Unidos querem combater o Irã para impedir a conexão entre a Rússia, Irã e China, formando uma espécie de triângulo, com a Rota da Seda 2 vindo da China até o porto iraniano de Bandar Abbas, né, no Golfo de Omã, e a vinda da Rota Norte-Sul, que sai de São Petersburgo, na Rússia, vem pelo interior da Rússia, Mar Cáspio, atravessa o Irã e chega também ao porto de Bandar Abbas. Eles querem evitar que o centro da economia mundial comece a se deslocar das linhas oceânicas, do Oceano Atlântico, o leste dos Estados Unidos, o oeste da Europa, o extremo oriente, vamos dizer assim, o oriente lá do Pacífico, e comece a ir para o centro da Ásia, o chamado coração do mundo. É uma expressão desde 1906. O coração do mundo seria a Eurásia. Quer dizer, na verdade, vai ser o maior empreendimento produtivo e comercial do mundo, a conexão entre esses 3 países. Todos os outros países ao redor vão ter que se incorporar a esse processo. Os Estados Unidos querem impedir que a China conclua a Rota da Seda 2 em direção ao Irã. Inclusive, tentaram, no final de semana, a partir da sexta-feira, bloquear as empresas chinesas que estão comprando petróleo iraniano. O governo chinês desafiou os Estados Unidos e disse que as refinarias chinesas devem continuar comprando o petróleo iraniano. Ou seja, tornaram irrelevantes as ameaças americanas. Os Estados Unidos estão confrontados por um momento onde a sua capacidade de ação militar e a sua capacidade de ação econômica estão perdendo força e sendo substituídos por outros países, entende? É o fim de um império, o Império Americano. Os Estados Unidos perderam do ponto de vista naval, os porta-aviões americanos precisam ficar a grandes distâncias do Irã, e eles começaram ganhando no ar. Os aviões conseguiram atacar o território iraniano, mas os iranianos inauguraram um novo sistema de defesa antiaérea que derrubou caças F-15, né, e caças F-15 os mais modernos, o que se chama Bloco 70.
derrubou aviões de combate ao solo chamado A-10, atingiu aviões F-35, que são aviões, como se diz, invisíveis aos radares. Os F-35 israelenses foram vistos, capturados por radares, ou seja, eles estavam na mira de radares, não se sabe se iranianos ou de outro país, e tiveram que recuar em um ataque, ou seja, perderam no mar, estão perdendo no ar a batalha aérea e eles não conseguem fazer uma ocupação terrestre, uma invasão terrestre. Os Estados Unidos possuem 120 mil soldados com capacidade de combate no solo. Só o Irã possui 1 milhão de soldados no solo com experiência de combate em várias situações, desde a guerra contra o Iraque, promovida pelos Estados Unidos de 80 a 88, e até os dias de hoje, sempre com experiência de combate. Combateram na Síria, ajudando a Síria, o ex-presidente Bashar al-Assad, combatem no Líbano, combateram no Iraque. Então eles têm grande experiência militar, grande capacidade de enfrentamento. Além disso, o território iraniano é composto quase exclusivamente de montanhas, o que seria uma armadilha mortal para as tropas americanas. Seria um fracasso completo. Então, os Estados Unidos perdem no ar, no mar e em terra. E financeiramente estão começando a perder. O Irã vende os seus derivados de petróleo na moeda chinesa, o yuan, e só passam os navios pelo Estreito de Hormuz, que vão ser vendidos não em dólares, mas na moeda chinesa também. Então, os Estados Unidos prepararam uma armadilha para o Irã, mas a armadilha se voltou contra o feiticeiro. E esse é um momento de mudança comparável a mudanças que ocorreram ao longo da história humana, como a queda da Grécia, a queda do Império Egípcio para os persas, a queda do Império Romano para os povos germânicos, o fim do Império Português, do Império Espanhol, o fim do Império Holandês, o fim do Império Britânico. Nós estamos acompanhando uma situação histórica dessa magnitude e nós precisamos entender o papel do Brasil e do Nordeste nessa nova situação. Muito obrigado.